Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim INSS. Hoje, dia 12 de junho, se prepara. Você aí que é aposentado, que é pensionista, eu trago novidades para vocês aqui hoje. Vamos falar do 14º salário, uma parcela. Vamos falar também dos pagamentos liberados. Vamos trazer também pronunciamento do governo Lula e muito mais. Tem muita informação aqui nesse boletim hoje. Serão 5 notícias de utilidade pública para você aposentado, para você pensionista, para você BPC Loas. Então assista até o finalzinho que eu tenho certeza que você irá gostar das informações que eu separei aqui para vocês, tá? Mas antes, eu queria reforçar que quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. O Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência social da internet. Todos os dias de domingo a domingo, feriado, eu estou aqui trazendo conteúdo de utilidade pública para você, aposentado e pensionista. Então assista o boletim, aproveite, aprecie as informações, absorva as informações que podem ser muito úteis aí no seu dia a dia, para você, para sua família. Você pode conhecer direitos que você nunca ouviu falar, mas aqui no Alô INSS você sabe, porque o Alô INSS é o canal seguro, onde você tem informação de verdade. Então, é um prazer muito grande, é uma grande honra para mim ter vocês aqui junto conosco. E vamos trazer 5 notícias nessa manhã de hoje, que eu separei aqui com muito carinho para você aposentado, para você pensionista. Estão prontos aí para as informações? Estão prontos para as novidades? Posso já começar aqui a trazer as notícias para vocês, gente? Então bora lá se manter atualizados, né? Também convido você a seguir nossa página no Facebook, no Instagram. O Alô INSS tá nas principais redes sociais, pronto para levar a informação onde você estiver. E lá no Face a gente tem um grupo de apoio para tirar dúvida entre os inscritos. Então eu espero aí vocês junto com a gente, combinado? Bom, gente, e claro que não poderia faltar a charada do dia de hoje, né? A charada, olha só, quem nos trouxe aqui a nossa charada foi o Jorge Poeta. Jorge Poeta, tudo bem com você, meu amor? Espero que sim. Obrigada aí pelo carinho e audiência. É um prazer muito grande ter você junto com a gente. Jorge Poeta sabe a importância da charada, porque a charada não é só entretenimento, charada é qualidade de vida e já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais como o próprio Alzheimer. Então participe aí por você, pela sua saúde e faça como Jorge Poeta, deixe sua charada aí nos comentários, quem sabe amanhã é a sua charada sendo selecionada aqui no canal. Espero que sim, né? Vamos ver. Então, vai deixando aí a charada e vamos ver se a gente acerta a charada hoje do Jorge Poeta, nosso amigo, nosso querido inscrito, né? Será que a gente acerta? Vamos ver? O que é o que é? O que o Pires falou para a xícara? O que o Pires falou para a xícara? Responde aí para mim. Já já eu vou trazer para vocês. Enquanto vocês aí vão deixando as mensagens, né? Eu vou deixando as respostas, eu vou trazendo aqui as informações, tá? Que tem muita novidade aí chegando. Bora lá então, gente. Olha só. Quem precisar de empréstimo consignado, pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito, onde a gente faz toda intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online, seguro, de graça. Então, quem precisar, é só chamar que a gente vai aí te ajudar, combinado? Olha só, então, precisou do crédito, precisou do cartão de crédito consignado? Chama! Nossa equipe está pronta para te assessorar. Enquanto isso, vamos falar do governo que recebeu 50 queixas diárias sobre desconto, gente. Isso mesmo, a ouvidoria recebeu reclamações diárias. Em média, 15 reclamações por dia nos últimos 5 anos sobre descontos indevidos em aposentadorias e pensões. E nesse ano, o ritmo chegou a 50 queixas diárias. Os dados foram obtidos pela coluna do Estadão por meio da Lei de Acesso à Informação. E segundo a Polícia Federal, aposentados e pensionistas foram vítimas de uma fraude bilionária,
calculado em 6,3 bilhões de reais entre 2019 e 2024. E de janeiro de 2020 até o último dia 22 de maio, a ouvidoria do INSS recebeu 29.982 reclamações ou denúncias sobre descontos não autorizados em benefícios previdenciários. O período equivale a 5 anos e 4 meses, ou 1.968 dias, e é dividido entre os governos Bolsonaro e Lula. E aqui mostra que, proporcionalmente, o ano com mais registros foi 2025, com uma média de 50 queixas por dia. A operação da Polícia Federal foi deflagrada em 23 de abril, o que levou à demissão do presidente do INSS no mesmo dia. E só para você ver os dados, há ano de reclamação à ouvidoria do INSS sobre desconto indevido, 2020, 1.654 queixas, 2021, 2.213, 2022, 3.403, 2023, 5.680, 2024, 9.943, 2025, 7.089 até o dia 22 de maio. Então, o total é 29.982. E esses registros foram feitos por meio do site da Plataforma Integrada de Ouvidoria, que é o Fala BR. Fora o Fala BR, gente, estamos falando de milhões, não viram? Mais de quase 3 milhões já solicitaram o reembolso, dizendo que não conhece o desconto. Então, aqui é só do Fala BR, que é uma ouvidoria criada, uma plataforma integrada de reclamação, onde você reclama dos órgãos públicos para o governo. Então, ela é uma ouvidoria de todo o governo federal sob supervisão. Então, só nisso foram esse volume, né? E a média de 15 reclamações por dia no gov.br ao longo dos últimos 5 anos é apenas uma parte do total de alertas feitos ao governo por cidadãos. Isso porque a estatística não inclui queixas registradas no aplicativo Meu INSS ou nas agências da Previdência ou nos próprios bancos. Então, pelo menos 500 mil aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social foram na última semana a 5 mil agências dos Correios em todo o país para tratar de desconto indevido em seus benefícios. Para localizar uma agência dos Correios que participa dessa força-tarefa, basta consultar o site do INSS e dos Correios, além da Central de Atendimento Telefônica 135 do Ministério da Previdência Social. E agora eu quero falar a respeito do Bolsa Família e do BPC Loas, se terão 13º salário agora esse ano de 2025, porque as polêmicas não param e há algum tempo rumores começaram a circular nas redes sociais sobre o suposto pagamento de um 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família e também do BPC Loas esse ano, né? Levando em conta que o período entre novembro e dezembro, quando geralmente o 13º é pago para funcionários de carteira assinada, costuma trazer mais gastos, a notícia foi muito bem recebida pelos beneficiários. Para justificar a possibilidade, muitas pessoas relembraram de um pagamento realizado em 2019, quando o governo Bolsonaro autorizou o envio de um reforço temporário nas contas das famílias mais vulneráveis. Mas vale destacar que o pagamento teve caráter pontual e não foi incluído posteriormente nas regras do programa. Inclusive, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, não há nenhuma previsão de acréscimo no pagamento do Bolsa Família em 2025 ou em períodos posteriores. Sendo assim, qualquer notícia que confirme o suposto pagamento de um valor extra de final de ano do Bolsa Família não é verdadeira, gente. Embora o 13º salário para o Bolsa Família e para o BPC não seja real, existem sim algumas formas legais de garantir um aumento no valor do benefício, desde que os beneficiários se enquadrem nos requisitos exigidos. Então, alguns exemplos: o Bolsa Família, por exemplo, ele é composto por vários benefícios dentro do programa. Tem o benefício Primeira Infância, que é para famílias com crianças de até 6 anos que podem receber R$ 150 a mais. Benefício Variável Familiar, ele paga R$ 50 por membro da família entre 7 e 18 anos incompletos ou gestantes. Benefício Familiar Variável Nutriz, ele adiciona R$ 50 para famílias com bebês de até 7 meses. Tem também o Auxílio Gás,
que é pago bimestralmente. O adicional varia conforme o preço médio nacional do botijão de gás de 13 quilos e atualmente pode chegar a R$ 110. E para usufruir de qualquer um desses valores extras, é importante manter o cadastro único atualizado. Assim, o governo terá acesso sempre às informações corretas para garantir os devidos direitos a quem mais precisa. E agora, gente, nossa charge do dia, nosso momento de reflexão, de interação. Olha só, a charge satiriza a busca por iluminação espiritual, ao destacar a preocupação material com os custos de energia elétrica. Olha só, a partir de agora, vamos meditar para conseguir iluminação espiritual, porque a iluminação elétrica está muito cara. Olha só a cara das pessoas. Então, o marido, em meio a uma proposta de crescimento espiritual, revela uma visão pragmática e irônica, mostrando como as questões financeiras podem influenciar até mesmo as aspirações mais elevadas, né? Eu queria saber seu ponto de vista, porque o brasileiro é criativo e sempre busca alternativas para poder contornar essa sazonalidade do mercado. Quero saber a sua opinião. Enquanto isso, vamos falar dos pagamentos liberados. Olha só, os pagamentos do mês de junho começam a ser liberados na conta a partir do dia 24 de junho para quem é NIS Final 1 e recebe benefício até um salário mínimo. Então, os benefícios até um salário mínimo são sempre os primeiros a receber o valor aí do benefício, né? Então, aqui a gente vê os pagamentos quando eles vão sendo pagos. Dia 24 de junho, NIS Final 1, 25 de junho, NIS Final 2, 26 de junho, NIS Final 3, 27 de junho, NIS Final 4, 30 de junho, NIS Final 5, 1 de julho, NIS Final 6, 2 de julho, NIS Final 7, 3 de julho, NIS Final 8, 4 de julho, NIS Final 9, 7 de julho, NIS Final 0. Já quem ganha benefícios acima de um salário mínimo, tá aqui. 1 de julho, NIS Final 1 e 6, 2 de julho, NIS Final 2 e 7, 3 de julho, NIS Final 3 e 8, 4 de julho, NIS Final 4 e 9, 7 de julho, NIS Final 5 e 0, concluindo o calendário de pagamento do INSS a todos os beneficiários da Previdência Social. E você, meu amigo, minha amiga, quer sair das dívidas? O Alô INSS pode te ajudar. O nosso canal possui aqui o Planner da Riqueza, que é um passo a passo, um guia que vai te levar para um outro patamar financeiro. Ele vai te ensinar a como, na prática, você vai eliminando as dívidas, vai tirando as dívidas mais caras, vai controlando o seu dinheiro, vai passando a se organizar. Aquele mês que fechava no vermelho começa a fechar no azul. Você começa a mudar a sua vida financeira totalmente, colocando em prática os exercícios que eu vou te passar. Eu vou te passar mais de 14 ferramentas que vão te ajudar nessa organização financeira. Você vai aprender técnicas, eu vou te dar aulas, eu vou te pegar na sua mão, entregar todo o planejamento certinho para você só aplicar. Você vai aprender de forma certa, algo que talvez você nunca tenha feito na sua vida e que vai te fazer uma virada de chave tão grande que você vai perceber claramente nos primeiros dias a mudança. Então, o link está aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Saia das dívidas com a Alô INSS e acesse o seu Planner da Riqueza. E agora vamos falar a respeito do 14º salário do INSS. Gente, a pandemia da Covid-19, que foi iniciada em 2020, ela trouxe impactos devastadores para a saúde pública, né? A economia e a vida social dos brasileiros. Um dos grupos mais vulneráveis a esses efeitos foram quem? Os aposentados e pensionistas do regime geral de previdência social. Durante esse período, o governo federal antecipou o pagamento do 13º salário desses beneficiários como uma medida emergencial para enfrentar a crise. Porém, com isso, muitos ficaram sem o suporte financeiro normalmente recebido no final de ano, período de aumento de despesas. Diante desse cenário, surgiu a proposta de concessão de um abono anual adicional, conhecido como 14º salário, para os anos de 2020 e 2021, com o objetivo de reforçar a renda de aposentados e pensionistas e mitigar os efeitos econômicos e sociais da crise sanitária. E de autoria do deputado Pompeu de Matos, o projeto de lei propõe de forma excepcional a criação de um abono anual adicional
denominado informalmente como 14º salário INSS para os anos de 2020 e 2021, destinado aos aposentados e pensionistas do regime geral de previdência social. 2020 e 2021 passou, então a ideia seria pagar uma parcela agora nesse ano e uma parcela no ano que vem, 2026, que seriam retroativas aos anos 2020 e 2021. E os principais pontos do projeto, quando a gente abre o texto que está escrito, que já foi aprovado por quase todas as comissões da Câmara, ele fala o seguinte, em seu artigo 1º, fica estabelecido o pagamento em dobro do abono anual previsto no artigo 40 da Lei Federal número 8.213 de 1991, com limite de até 2 salários mínimos por beneficiário. O inciso 1º, o pagamento extra, seria feito em dezembro, tanto de 2020 quanto 2021. O inciso 2º, beneficiários que recebem um salário mínimo teriam direito a uma parcela adicional de mesmo valor. Inciso 3º, para quem recebe acima de um salário mínimo, o valor do abono seria composto por um salário mínimo mais uma parcela proporcional à diferença entre o mínimo e o teto do regime geral de previdência social, com limite total de até 2 salários mínimos. Artigo 2º, a lei entraria em vigor na data de sua publicação. E o projeto ele foi inspirado em uma sugestão legislativa popular que obteve mais de 43 mil apoios em uma semana. A proposta responde à antecipação do 13º em 2020, que, embora tenha tido impacto positivo na renda familiar no início da pandemia, deixaria os beneficiários desassistidos no final do ano. O autor defende que o 14º salário ajudaria na retomada econômica, no enfrentamento da crise sanitária, na subsistência de milhões de famílias que dependem da renda previdenciária. Também destaca o aumento dos gastos com saúde, decorrentes da piora nas condições médicas de muitos idosos durante a pandemia. E, por fim, o deputado optou por criar uma lei autônoma, dando o caráter excepcional e emergencial da medida, em vez de alterar temporariamente a legislação previdenciária vigente. Então, quando a gente abre o projeto de lei do 14º salário na Câmara dos Deputados, ele está aqui aguardando a criação de uma comissão temporária pela mesa. Ele é de autoria do deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. Foi apresentado no dia 26 de agosto de 2020, de forma excepcional, pede a criação, para 2 anos, um abono anual chamado de 14º salário INSS, em favor dos aposentados e pensionistas do regime geral de previdência social, na forma estabelecida na lei. E aqui a gente viu o resultado de uma enquete que foi feito, um resultado parcial, sobre as pessoas que concordam e discordam. Vocês viram aí que mais de 2.200 pessoas responderam. 97% das pessoas, que foram 2.179, responderam que concorda totalmente com o projeto. 37 pessoas, que é 2%, falou que concorda na maior parte. 7 pessoas disse que estava indeciso. 7 discordou na maior parte. E 30 pessoas, que é 1% dos que responderam, discordaram totalmente do projeto do 14º salário. Então vocês viram que tem gente contra, né? E aqui os pontos populares. Ponto positivo, vai ajudar muito no enfrentamento da pandemia e pós-pandemia e para ajudar na economia do país. E o ponto negativo é uma pena que o 14º salário seja mantido por apenas 2 anos. Não acredito ser possível o país se recuperar nesse período ou que os preços nos supermercados baixem para benefício do consumidor. Poderia ser discutida a possibilidade de se manter o 14º salário, uma vez que tantos auxílios são mantidos em benefício de nossos governantes. E aí, o ponto positivo fala que o projeto de lei é que desde o dia que foi proposto, ele foi passado pela Câmara por muitos deputados que nem deram muita importância para esse projeto. E agora os aposentados e pensionistas estão sofrendo com o pequeno reajuste que eles dão, sem contar com o reajuste deles, que é muito mais alto do que qualquer outro ajuste. E é justo o pagamento do salário mínimo. Os beneficiários ganham um salário mínimo, não dá para pagar nada. Já os grandões, né, do Congresso, eles tramitam o tempo inteiro processos, aprovando em menos de 24 horas, o que é para eles.
Foi o Tiago Luiz Peçanha dos Santos que trouxe. De ponto negativo, Jorge Gratz trouxe que o único ponto negativo é a falta do comprometimento dos políticos com os aposentados e seus parentes. Lembrando que todos votaram, infelizmente, nos políticos como representantes pagos pelo povo, então ajam como tal. Já a Lucimara Rosa Moreira disse que se fosse para aprovar alguma lei para políticos, seria na mesma hora. Agora os aposentados se apertam porque ninguém pediu para antecipar 13º, né? Chega Natal, chega Ano Novo, nem ceia dá para ter, nem presente para os netos consegue dar. É uma falta de respeito e empatia. Então vocês viram que as pessoas aqui comentam a respeito do 14º salário, por isso que a nossa luta pelo 14º continua, por isso que o nosso canal criou o abaixo-assinado, para que você possa assinar, para que a sua família possa assinar, seus amigos, seus familiares, para que vocês compartilhem. Por quê? É importante, gente. É muito importante vocês acessarem, vocês ajudarem, porque o 14º salário, ele é algo extremamente necessário. O 14º salário, ele é algo que a gente precisa de fato lutar, a gente precisa de fato cobrar, a gente precisa de fato levantar a bandeira, porque se a gente não fizer isso, quem vai fazer? Precisamos estar juntos nessa luta, lutando pelo 14º, porque condições de pagar o Congresso tem. Mas precisamos também fazer nossa parte, precisamos lutar, precisamos estar em cima dos governantes. É cansativo, mas se a gente não fazer isso, gente, como que fica a situação? Então vamos lutar pelo 14º para que ele possa chegar para vocês o mais rápido possível. Vocês podem contar sempre com o nosso canal, que nunca abandona uma luta, tudo bem? E olha só, Lula ampliou a isenção na tarifa de luz. Gente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma medida provisória criando a nova tarifa social de energia elétrica, que amplia a isenção da conta de luz para 60 milhões de brasileiros. E por se tratar de uma medida provisória, o texto entrou em vigor imediatamente após a sua publicação, mas precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional em até 120 dias para não perder a validade. Então, na reunião de lançamento da medida provisória, o Lula lembrou que os parlamentares têm a prerrogativa de alterar as propostas enviadas pelo Executivo, mas pediu que os deputados e os senadores não desidratem o texto e o governo tem a primácia de fazer a medida provisória perfeita. O governo fez aquilo que a sua inteligência, que a sua discussão permite que ele faça. No Congresso Nacional, vocês podem melhorar ou podem piorar. Sempre que digo a seguinte frase: melhorar sempre, piorar jamais. E disse o petista, e de acordo com o texto da medida provisória, a conta de luz passa a ser gratuita para as pessoas inscritas do Cadastro Único com renda mensal de até meio salário mínimo, pessoas com deficiência ou idosos inscritos no BPC-Loas, famílias indígenas ou quilombolas do CadÚnico e famílias do CadÚnico atendidas em sistemas isolados. E a gratuidade é até os 80 kWh por mês. A partir disso, o consumidor pagará a tarifa normal sobre o restante. Por exemplo, se a pessoa consumir 100 kW, terá gratuidade até os 80 kW e pagará os 20 kW restantes. Porém, o governo fará um desconto, tá? Atualmente, há descontos progressivos de acordo com o consumo de energia. Para quem consome de 0 a 30 kW mês, há um desconto de 65%. Já para quem gasta de 31 a 100 kW mês, há 40% de desconto. Para quem consome de 101 a 220 kW mês, há 10% de desconto. E para aqueles que utilizam acima de 220 kW mês, não há desconto. E, além disso, os brasileiros inscritos no CadÚnico com renda mensal entre meio e um salário mínimo e que consomem até 120 kW por mês serão isentos do pagamento da conta de desenvolvimento energético que custeia subsídios do setor. A medida foi detalhada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em uma coletiva de imprensa no Palácio do Planalto. Com isso, a gente vai beneficiar todas as unidades consumidoras com abertura de mercado e o primeiro eixo dela com a justiça tarifária, impactando mais de 100 milhões de pessoas, 60 milhões com a tarifa social e mais de 40 milhões com a que nós chamamos de novo desconto social. E no total,
A medida deve atender a 60 milhões de brasileiros e custar 3,6 bilhões de reais por ano, o que deve ser compensado com o reequilíbrio dos custos internos e a abertura do mercado. Atualmente, somente o mercado regulado, formado pelos clientes residenciais, pagam pela operação das usinas nucleares Angra 1 e 2. Agora, todos os consumidos, incluindo indústrias e grandes comércios que estão no chamado Mercado Livre, passarão a pagar pelos custos. O Mercado Livre vai evitar que a classe média pague qualquer custo nessa reforma, disse Silveira, igualando os demais consumidores aos consumidores livres, que hoje pagam em média 23% a menos do que o consumidor regulado. Além disso, os clientes residenciais de pequeno porte também poderão escolher a fornecedora de energia, o que antes estava previsto somente para os clientes do Mercado Livre, ou seja, as grandes empresas que fazem grandes contratos. É basicamente o que ocorre hoje nas empresas de telefonia, em que os consumidores escolhem a operadora de preferência com base nos valores e serviços oferecidos, explicou o Ministério de Minas e Energia. Então, todos os consumidores, sejam eles residenciais e rurais, pequenas e médias empresas e indústrias, terão direito a comprar energia de um fornecedor que mais se adeque à sua realidade. Então, gente, a gente vai acompanhar de perto. Eu quero saber o que vocês acharam. Esse foi o boletim de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Respondendo a charada do dia, o que o Pires falou para a xícara? A coisinha da bunda quente. Isso foi o que o Pires falou para a xícara. Comenta aí se você acertou, se você errou. Esse foi o boletim de hoje, obrigada aí ao Jorge Poeta. Respondam aí, gente. Então vamos ficar atentos, porque vocês viram que tem muita mudança, muita coisa chegando. E a gente vai acompanhando de perto e trazendo para vocês as novidades. Então fique atento, aproveito para reforçar que quem precisar do empréstimo consignado, conta com a gente, que a nossa equipe estará à sua disposição. Nossa equipe atende para o empréstimo de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, sempre em horário comercial, em dias úteis, tá bom? Então é isso, eu espero vocês no Boletim da Tarde. Muito obrigada, um beijo grande, um ótimo dia e até o nosso próximo encontro.